Paulo, boa tarde. Depois de acho que 2 anos mais ou menos, 2 anos e pouco, estamos de volta na fazenda lá no alto com muitas novidades. Quem não assistiu os vídeos, a gente vai botar na descrição e vai botar um cards aqui em cima. Vocês podem conferir como era a fazenda lá no alto, são 2 vídeos longos com muitas informações interessantes. Mas agora as coisas já se transformaram e já existem muitas novidades que nós viemos aqui para conferir. Isso aí. Novidades não talvez escolhidas pela gente, né? Eu acho que foi meio que o caminho foi levando e a gente foi tendo que lidar com as coisas no meio do processo todo, assim, né? Então o Chico veio aqui, eu acho que foi 2021, talvez, assim. Foi antes da pandemia? Foi na pandemia já. Foi durante a pandemia, é isso mesmo, né? E aí tem uma coisa que talvez eu nem tenha te falado, assim. Então o que acontece? O Chico veio aqui nessa época, aí o Lauro nasceu. E aí o Lauro tinha 4 dias, foi quando a gente foi interditado, teve a produção destruída da nossa produção aqui, né? E é isso, esse foi, acho que talvez o principal choque que a gente teve nesse tempo todo. Né, uma grande alegria e uma grande tristeza. Mas a gente teve que lidar, o Lauro estava com 4 dias, né? Tipo, quando a gente acabou de voltar para casa. Você vai explicar o que aconteceu? Vou. Então, a gente só para contextualizar, assim, né? A gente tem uma produção de alimentos aqui, a gente beneficia produtos e tal. Isso. Aí teve uma denúncia porque a gente estaria vendendo produtos laticínios sem registro, né? Sendo que isso era verdade mesmo, mas porque a gente estava numa briga com o município já tinha 2 anos para o município ter uma lei que a gente pudesse registrar. Então a gente não tinha nem condições de se registrar porque o município não tinha como a gente se registrar, né? Não é que a gente não queria, a gente tem todas as provas que a gente estava há 2 anos trabalhando junto com o município para isso, assim. Por causa disso, esse limbo burocrático que a gente fala assim, a gente foi interditado, teve a produção destruída. Nunca tinha acontecido com a gente nada parecido, a gente não sabia muito como lidar com isso e nem sabia sobre os nossos direitos também. Imagina que algo acontece de supetão e aí a gente fica naquela sem entender o que está acontecendo, e aí foi quando a gente foi atrás dos nossos direitos e ver o absurdo que é a coisa, que a gente resolveu vir a público, assim. Então, diferente do que infelizmente muita gente faz, a gente resolveu falar o que estava acontecendo. Então a gente veio, falou tudo, tipo, como vocês foi. Vocês não tiveram medo, né? Eu acho que a gente teve o privilégio, na verdade, assim, de conseguir colocar nossas fontes de renda não só no beneficiamento de produto, porque interditou toda a nossa produção. Então, os outros produtos também tudo. Que não tinham nada a ver. Porque era no mesmo lugar, né? Então a gente interditou tudo, e o que a gente fez foi, a gente se amparou principalmente nas cabanas, que a gente tinha uma. Quando você veio aqui, tinha uma cabana que já estava funcionando. Aquela bonita, né? Envidraçada toda, isso, né? A gente tinha uma cabana e a gente estava fazendo a segunda. Então, magicamente, sei lá, se podemos chamar isso de Deus ou não. Sincronisticamente. Menos de 30 dias depois que a gente foi interditado, a segunda cabana estava pronta e entrou para complementar a nossa renda, né? Então, isso foi o que segurou nossas pontas. E fez a gente também conseguir não depender da nossa produção de produto e falar sobre o que aconteceu. Porque muita gente fica acuada e com medo e entra mais na clandestinidade ou já era, faliu e não vai conseguir tocar mais as coisas, assim, né? Então foi um movimento que a gente fez, foi muito forte, assim, acho que foi 1 mês e meio que a gente ficou muito em entrevista em todos os lugares, falar as coisas, toca, faz um monte de coisa. Procuraram os políticos e na verdade veio uma busca primeiro, assim, a gente não precisou sair falando, tipo, procurando, porque as pessoas vieram pra gente, assim, né? Foi tão grande a repercussão que veio pra gente e tal. Atônitos, né, com a situação. Porque é isso, a gente não tinha inimigo. Quando a gente conta sobre esse assunto, não tem ninguém que fala, mas esses caras estão errados. Não, quando você fala, todo mundo fala, não, isso é absurdo, como que a gente pode fazer isso para mudar, né? Então a gente fez um trabalho muito político na época, a gente mudou a lei no município, conseguimos mudar a lei no estado também. Eu acho que a gente entrou num entendimento muito grande do que são os direitos do pequeno produtor, então acho que isso é muito legal de entender também, assim. Que era uma coisa que na verdade estava atrasada, né? Já devia ter acontecido antes. Até hoje ainda está atrasado, né? Ainda existem acertos para ser feito. O que acontece hoje toda a lei do artesanal, qualquer um que faça coisa artesanal, tem que responder a uma lei de 1950, que está vigente até hoje, que é uma lei que foi feita para a indústria. Então, essa lei ela não foi criada sobre as necessidades do artesanal, não, ela foi criada em 1950 para grandes indústrias poderem exportar. E aquilo cria uma estratégia de entendimento do que são os riscos, do que são os maquinários. E todo artesanal que era por baixo dos panos, porque ninguém falava, não, artesanal não precisa regular. Hoje,
todo mundo tem que estar no sistema. Todo mundo tem conta em banco, todo mundo tem não sei o que lá. Então, quanto mais as pessoas vão entrando no sistema, mais a gente tem que adaptar para todo mundo estar dentro do sistema. E o artesanal não tinha lei. E a lei do artesanal foi sendo colocada embaixo do guarda-chuva da lei do industrial. Então, a mentalidade é sempre muito de indústria. E isso é muito atrasado para o entendimento mesmo do que é o artesanal, do que são os riscos. Né? A gente já fala... Isso é uma facada no peito do artesanal, na verdade. Exato. O que acontece hoje é muito simples assim. Só consegue registro e tá tudo certinho quem tem muito dinheiro, que faz artesanal, mas que tem muito dinheiro. E quem não tem dinheiro, não tem acesso para fazer isso, não tem registro. E aí faz sem registro. Eu vou falar do requeijão de prato aqui da região, né? É um queijo... Só tem 2 queijos históricos no estado de São Paulo, ainda sendo produzidos. Um é o requeijão de prato. Porque São Paulo é um estado que esquece muito seu passado, né? Fica fazendo sempre o novo, destruindo e construindo. São assim. Paulo tem essa característica, né? Então a gente tem um queijo ainda aqui, são só presentes em 4 municípios aqui na região. Ele é patrimônio cultural e material, tem todo um trabalho muito legal sendo feito assim. Esse queijo, ele é feito por mais de 200 famílias na região toda. 200? Olha No que interessante, é um número alto para o que eu imaginava. Então imagina só que nem todas elas ainda, né? nem todas elas sobrevivem só disso, né? Mas muita gente produz e muita gente vende esse produto de algum jeito assim. Ninguém tem registro. A gente é a única queijaria do Brasil registrada para fazer requeijão de prato. E a gente só porque a gente é a única registrada queijaria no município. Só tem a gente. A gente é o 001, depois do que aconteceu com a gente. E depois do que aconteceu, ninguém mais foi registrado. E o que a gente fala talvez a gente deveria ser o último a ser registrado. Pois é, porque eles vieram na frente. Não, lógico, quem segura a tradição não é a gente. A gente está aqui curtindo, legal. Da tradição. Né? Mas a gente faz um trabalho junto com a USP de análise desses queijos, porque a gente quer fazer identidade geográfica, que é proteger ainda mais esse produto, né? E quando a gente faz essas análises, eu pessoalmente fui nos produtores, compro o queijo e mando para a USP. E aí a gente faz as análises. 100% das análises vieram perfeitas. Que legal. Vamos esperar o carro passar? Tem uma tá tendo obra aí pra cima? Da estrada, né? Da estrada. Por isso tá meio barrento aqui. Passou? Passou. Então, e é louco porque assim, é uma coisa que a gente fala muito aqui também, né? Que é isso, o que é o risco de algo tradicional e artesanal, né? E como que na verdade a gente pode olhar para o passado e ver o que foi feito. O requeijão de prato, ele é um queijo que ele é feito a partir da fermentação do leite, né? E ele foi inventado centenas de anos atrás para dar fim para o leite que azedou. Imagina a quantidade de leite que azedava antigamente, que não tinha refrigeração, que o cara passava na carroça para levar para o laticínio, né? E aí os caras inventaram um processo para aproveitar esse aproveita um leite que talvez faria mal para a pessoa e no final transforma ele num produto 100% seguro, que é provado agora pelo laboratório que é 100% seguro. E é feito na casa das pessoas, né? Então, esse queijo, do jeito que ele é feito hoje, com a lei que a gente tem hoje, ele é irregulável. Porque ninguém vai conseguir registrar uma queijaria na casa da pessoa. Então, por isso que eu falo que a lei do artesanal, ela é muito... Ainda precisa abranger esses aspectos. Lógico, né? A gente tem que entender o que é segurança, como que a gente trabalha isso, como que a gente pode não esquecer nosso passado, né? Mas enfim, então foi isso que aconteceu aqui em casa. A gente teve isso e a gente entrou nesse outro lugar de... Cara, vamos usar nosso privilégio, nossa força que a gente está vendo que tem para tentar fazer uma mudança até onde a gente consegue ir. Então a gente entrou nesse lado muito político na época, assim, né? E aí eu estava te falando que talvez eu não tenha te falado antes, que é isso, assim, a gente até então era muito nicho. Ou seja, a gente pegava um público muito específico. Todos os nossos produtos que a gente fazia. E o que aconteceu, eu acho que quando a gente saiu no seu canal, eu acho que a gente furou a bolha. A gente teve muito acesso. E eu até diria que arriscaria dizer que a denúncia pode ter vindo até por causa disso. Da gente ter explodido uma bolha. Sim. E por mais que pra gente... incomodou alguém, né? Chegou em alguém. Chegou em alguém. Porque a gente era tão nicho na época que nosso conteúdo ia pra uma área específica e eu não sabia disso. E aí é louco porque hoje, eu acho que aconteceu, melhorou pra muita gente. Pra gente foi muito difícil, né? Hoje estamos melhor e tal. Muita coisa mudou aqui, eu vou mostrar pra vocês também. Mas fez a gente entender também que é isso, assim, a gente é nicho também, né? Que o nosso conteúdo pode sair, vai chegar em vários lugares, mas nosso produto talvez não vai ser todo mundo que vai entender o que a gente vai fazer. E tudo bem, mas eu acho que o legal é que a gente cada vez tenha mais direito de fazer o que a gente faz. E eu acho que
essa briga pela política e pela legislação, assim, vai nesse lugar também, sabe? Tá, mas então os produtos de vocês eram para um nicho, por quê? Porque era para quem tinha consciência e poder aquisitivo, né? Uhum. E você acha que no momento que furou essa bolha aconteceu alguma coisa pro consumo também? Não? É isso, eu falar pra você que o artesanal tem menos risco, por exemplo, eu não tô falando isso de achismo meu, tô falando de pesquisa, de tudo que a gente já encontra de pesquisa colaborando com isso, assim, né? Tem muita gente do outro lado que talvez seja muito focado na indústria e no entendimento mental do que a indústria significa, pode olhar com a gente como se a gente fosse louco, por exemplo. Sei. E eu acho que a gente tem que ter pessoas que, nossos clientes, eles conseguem ter esse entendimento. A gente não está falando aqui nada que seja achismo ou qualquer coisa, né? A gente está falando de entendimentos diferentes sobre a produção de um produto, assim. Eu acho que a legislação ela tem que acontecer, a fiscalização tem que ser feita também. Eu acho que a indústria tem que existir, porque vivemos num país, num mundo hoje com bilhões de pessoas, né? Você está com a câmera aqui que ela só existe por causa da indústria. Exatamente. Ela só existe porque tem uma mineração em algum lugar que está tirando tal coisa e fazendo ela acontecer. Então eu não sou utópico de achar que a gente vai viver no tempo das cavernas, que só com o que a gente consegue fazer com a nossa mão, assim, né? Mas eu acho que é necessário, e a gente tem hoje pesquisas que mostram que a gente tem que entender coisas de jeitos diferentes, assim. Mas aí é isso, a gente faz um produto que a pessoa tem que entender o que a gente está falando. A gente faz leite Senão cru. ela não vai consumir, né? Não, a gente só faz produto de leite cru aqui, por exemplo. A legislação permite a gente fazer. As pesquisas permitem a gente fazer. Mas tem muita gente que acha que, tipo, é perigoso, que pode ter algo... A gente não acredita isso e a gente prova que o que a gente faz não faz nada de errado, né? Só que a gente vive num lugar que as pessoas têm entendimento e leituras diferentes sobre as coisas, né? Mas você falou que você foi o primeiro a estar regularizado, é isso? Aqui no município não existia a lei. Tá, então, mas esses outros 200, você falou que nenhum tá. Nenhum tá. Então, mas por que vocês foram requerer isso ou vocês se adequaram à lei? Como é que foi? A gente se adequou à lei. Ah, tá. Coisa da vigilância sanitária e tal. Por causa do sistema de inspeção. Chama SIM, né, daqui do município, que é Sistema de Inspeção Municipal. Tá. E esse modelo, ele é conectado a um modelo federal, desse de 1950 lá. Tá. Então ele exige uma série de coisas que faz isso se tornar inacessível para um modelo artesanal. Artesanal. Eu estou falando modelo artesanal porque hoje artesanal pode ser muita coisa, né? Você pode ter uma indústria que faz 5 mil litros por dia de leite. Considerado artesanal. E o que eu estou falando de artesanal é assim, pessoa, subsistência, que faz em casa, ou que tem um salãozinho que pode fazer alguma coisa, que é o que a gente fazia aqui antes, né? A nossa estrutura não mudou muito depois que a gente se registrou, ela continua a mesma estrutura. A gente foi melhorando porque a gente sempre quis melhorar, né? Tanto é que eu te mostrei um deck do lado da queijaria lá. Era de madeira, agora é de cimento para facilitar a limpeza. Mas eu tinha provado antes. A gente provou do jeito que estava antes. Só que aí eu falei, não, quero melhorar, você vai melhorando aos poucos, assim. Mas porque a gente é meio carne de pescoço, assim. A gente sabe dos nossos direitos e vai até o fim para tentar pegar isso, assim. Que bom que alguém é assim, né? Acho que a gente perde algumas pedras nos rins, assim, né? Nesse jeito de lidar, mas pelo menos a gente tá aí hoje, assim. Mas muita coisa a gente deixou no caminho também. Então, por exemplo, a gente fazia vários tipos de produtos. A gente fazia os fermentados, fazia um monte de coisa, fazia mel. E aí foi uma decisão que a gente teve familiar, assim, falei assim, cara, a gente não tem mais estrutura emocional para lidar com tanto estresse, assim. Porque foi muito pesado, né? É muito difícil, assim. E aí a gente falou assim, não, então beleza, então vamos fazer o que a gente acha que tem que ser certo dentro do que a gente acredita. E aí a gente foi e focou nos laticínios. Então hoje nossa produção é registrada tudo certinho para os laticínios. A gente produz alguns outros produtos fora da cozinha registrada, né? Mas é só para consumo interno. Sim. Então a gente faz algumas experiências aqui, aí a gente produz, ou tem as cabanas que a gente oferece lá também. Mas a gente não vende esse produto, né? Que é o que a gente fazia antes, assim. Eu tinha essa utopia da gente poder conseguir legalizar um modelo de trabalho que sempre existiu, que é essa pequena propriedade rural que produz o que a terra dá, né? Agora é época de mexerica, vamos fazer geleia de mexerica. Agora é época de tal coisa, vamos fazer tal coisa. Agora tem época de abelha, tira o mel e faz tal coisa. Mas a legislação é tão truncada e tão... Truncado ou truculento? Os dois, assim, mas eu tô dizendo nem as pessoas da legislação, tô falando o modelo como ela é feita hoje,
ela é tão focada na ultra especialização, na monocultura, se a gente pode falar assim, Sim. que você não consegue fazer diversidade. Entendi. Tipo, é muito trabalho para você registrar um produto que você vai fazer uma vez um mês no ano. Uhum. Então você vai fazer é mais fácil você registrar um processo que você vai fazer constantemente sempre, entendeu? Tá. E foi mais ou menos isso que você acabou fazendo, né? Isso, é. Focou Então, no laticínio. a gente focou no laticínio, que era o nosso carro-chefe até então também, assim, mas a gente parou de fazer os outros para venda, tirou eles, né, da nossa cozinha de beneficiamento e tal, assim, e a gente faz eles só para consumo interno mesmo. Tá certo. E aí focamos mesmo para venda, para o consumidor final, os laticínios, assim. E aquela coisa da hospedagem aqui ainda continua com os Continua. os produtos? Aí a gente, eu vou mostrar para vocês aqui que é legal. Lá, tá vendo lá em cima, lá, ó. Aquilo é novo, né? eu vou levar vocês Eu não lá. lembro. Ah, que legal, nós vamos lá? Aquela é uma frente que a gente começou a fazer também. A gente abriu na Festa do Divino do ano passado. Uhum. Foi quando a gente inaugurou, né, o espaço, assim. E é um espaço que a gente faz para eventos e experiências, assim. Então, por exemplo, esse ano a gente teve a segunda edição do Divino, né? Então foi o segundo ano que a gente usou ali. Que a gente fez uma pesquisa sobre o afogado, que é o prato do Divino, né? Uhum. E como que o afogado era feito antes. Porque o afogado mudou. O afogado que é feito hoje não é o mesmo... Na festa, Na você festa. Tá falando. O afogado da festa, ele não é mais feito como ele era antigamente. Uhum. Por algumas coisas muito simples, mas muito profundas, assim. A primeira, por exemplo, é que hoje é ilegal você receber a prenda em gado, abater o gado e fazer o afogado com aquele gado. Você tem comprado um matador certificado. Isso. Então o que acontece hoje? As pessoas recebem aquele gado, vendem o gado, pegam o dinheiro e compram carne de segunda para fazer o afogado. Então quando você faz um afogado com um tipo de carne só, é um jeito. Quando você faz um afogado com boi inteiro, osso, todas as partes do boi e tal, ele é outro afogado. Uhum. Então o afogado anteriormente, 50, 100 anos atrás, ele não tinha batata, por exemplo. Então o prato inteiro foi mudando por causa de uma dinâmica que foi mudando também. Eu não acho errado o prato que a gente tem hoje, mas eu tenho muita curiosidade de saber como que ele era, de onde ele veio. Era melhor, Ah, ela tá falando, ela comeu aqui. porque eu conhecia o afogado antigo. Era mais gostoso? Era mais gostoso. Era mais caprichado? Realmente, igual ele falou, não tinha batata. Não tinha batata. Não. Ele era o afogado. Ele é uma comida santa que ela vem para regenerar a gente. Ah, tá. Essa é a ideia do afogado. Ela é uma comida que ela vem e transforma todo mundo igual. Todo mundo no afogado, na época do Divino, come a mesma comida. O cara da cadeia, o cara do hospital, o policial, o que está na festa, Legal. o prefeito. A gente fala que o Divino é um tempo de exceção onde todo mundo é igual, assim. Legal. E aí o afogado... Vamos dar uma vai lá. abrir uma exceção aqui. Tá vendo? Isso aí eu já não sabia. Agora, Ok, passado o trator. Várias pausas para o comercial. Mas E aí, além disso, também tinha os ingredientes, né? Então, por exemplo, era muito comum anteriormente usar ingrediente que hoje você não encontra no mercado para comprar. Então, por exemplo, um dos que a gente viu que a pessoa usava muito antigamente, assim, nas pesquisas, é uma árvore chamada louro do campo. Já ouviram falar dessa? Louro do campo? Não, é um tempero. É um tempero, era uma árvore, é uma mirtácea, né? Tipo parente da jabuticaba, da mas goiaba. é diferente desse louro atual que nós temos É. O louro atual é europeu, né? É. Então aí tem Tinha um árvore louro brasileiro chamado, aqui. ainda existe, né? Ele tá nas matas e tal, assim, ele não deixou de existir. Mas ele é um tempero que as pessoas usavam anteriormente. E esse tempero, tipo, hoje você vai fazer um afogado, compra os ingredientes, né? É. E aí, né, a gente foi atrás dessa árvore, achou a árvore. Então o que a gente fez aqui Você foi... tem as folhas aí? Tem, acho que tem um lá em cima, depois Mas te eu mostrar. queria cheirar. É. E é bem doido porque você cheira ela, é muito cheirosa assim, ela lembra um pouquinho de cravo. E aí, só que quando você coloca no cozido, ele dá outro gosto que é diferente também, assim. Você não pega tanto essa percepção do gosto que ele dá no cozido quando você está cheirando Sei, ele só, é diferente, né? né? Muitas árvores são chamadas de canelas, né? Que elas têm um cheiro similar. Será que tem alguma coisa a não ver? é canela. O nome científico dela é pimenta pseudonanana. Ela não é uma da canela, mas ela é mirtácea, assim. Que legal. Ela dá uma goiabinha bem pequenininha que tem uma semente única, assim. Uau. Então você raspa... Louro do campo. Louro do campo é o nome, Legal. E a gente fez esse trabalho junto com o Rafa Bocani, que é um amigo nosso que mora em Silveiras aqui, que é bem focado também no conhecimento da nossa região, do território, assim, né? E aí a gente fez essa experiência que é isso. Então o Ricardo, por exemplo, o Ricardo Matos,
A experiência era muito legal, vinha aqui, provava todos os produtos, a gente explicava toda a história do Divino. Isso que você está falando, o turista vem aqui, é isso? Tá. A gente fechou, eram 15 lugares, por exemplo. Então a galera paga, vem pra cá, prova todos os produtos, a gente conta, aí o Ricardo tem 1h30 só falando sobre a festa do Divino, qual que é a história, de onde vem, por que ela existe, o que são aqueles grupos que estão lá. E aí depois a gente entra pra falar do afogado e a gente serve o afogado como ele era feito antigamente. Que é esse caldo, é só o afogado com farinha, nada mais assim. Com farinha? Farinha de milho. E aí a gente vai, todo mundo come o afogado, entende o que é aquela comida, por que ela é diferente e tal, que ele acaba sendo esse caldo. O afogado é uma sopa quase assim, né? Com caldo bem clarinho, porque... É uma carne cozida, né? E aí no dia seguinte vai todo mundo pra festa junto. Então a gente sai daqui às 4h30 da manhã e vai pegar o alvorada lá. Então é legal porque a galera chega lá, é uma galera que nunca viu no Divino, mas chega lá meio que já entendendo o que são os códigos dali. Por que o Divino acontece, o que é o Império, o que não é, por que ele funciona desse jeito. Então esses são o tipo de experiência que a gente faz aqui, assim. Ô Paulo, você está fazendo isso só na ocasião da festa do Divino Não. ou em outros momentos também? A gente está tentando ter uma experiência por mês. Por mês? Mas focado em alguma... várias no calendário daqui, não? A gente já fez várias coisas. Então, por exemplo, assim, a gente já fez, por exemplo, a oficina de fermentação, a gente faz direto, assim. Então, a pessoa vem, esse de fermentação é um dia. A pessoa chega às 10 da manhã e vai embora às 4 da tarde. E aí é tudo lá no galpão também. A gente fez sobre plano de negócio também. Então, tipo, muita gente em propriedade rural não sabe como dinamizar e otimizar uma produção para viver daquele lugar, né? E a gente já tem uma experiência aqui. A gente está 8, 9 anos morando aqui já. E já passou por vários tipos de negócios aqui dentro, né? E eu acho que a gente hoje conseguiu sistematizar entendimentos do que a gente acha que funciona, o que não funciona, onde que a gente viu que era muito difícil, onde a gente viu que estava mais facilidade e tal. E aí é onde a gente abre meio o nosso plano de negócio, assim. Tá certo. Mais alguma outra? E outras coisas aqui da região também, assim. A gente está para fazer uma com o Ricardo. Queijo não tem? Tem de queijo também, já fizemos. É isso, a gente está tentando fazer uma por mês. Visita alguma propriedade, assim, para comer a comida deles? A gente vai fazer uma experiência aqui com o Ricardo também, que eu acho que é muito legal, que é focado no território mesmo, assim. Então é uma caminhada. A gente vai sair de Catuçaba mesmo e vai até a Capela do Alto. E a ideia toda, a gente que vai amarrar tudo, é o território do Seu Amaro. Seu Amaro, não sei se você já ouviu falar sobre ele ou não. Não. Ele era o mestre do Seu Renault. Tá. Então o Seu Amaro era o mestre da Cavalhadas, ele que fez a Capela do Alto. Ele morreu correndo a Cavalhadas. E o Seu Renault, ele morreu correndo um treino da Cavalhadas. Sim. E o Seu Renault virou mestre no dia seguinte, quando ele ocupou o lugar do Seu Amaro lá. Tá. E o Seu Amaro, ele é muito importante, ele é santeiro, né? Então ele faz os santos de madeira, ele colocava... né? Fazia. E essa capela seria aquela capela que tem acima da casa do seu Renault lá? Isso, lá. Imaginei que você já viu, Chico? Já foi lá, já foi. Ele que fez lá. Tem festa de São Pedro, acho que lá em tem cima. festa São Pedro. Lá, na verdade, São Pedro não é tanto lá, é aqui na vila mais, lá é mais São Benedito. Ele faz é verdade, ele faz uma festa lá mesmo. Tá certo. Ô Paulo, você quer divulgar o site, o telefone para quem for interessado? É só ir www.lanoalto.com, é só isso, ou no Instagram, que é Lano Risquinho Alto. E lá bem tem fácil todas de achar. as informações, Tem né? tudo, a gente sempre coloca lá. E a gente coloca na descrição do vídeo, quem ficar interessado, clica e vai atrás, né? Isso aí. Então o que a gente, hoje assim, para resumir, então a gente tem 3 frentes, que a gente cada vez foi mais intensificando assim, né? Tem produtos, que é esse que a gente, depois eu mostro para vocês como é que tá lá. Aí a gente tem as cabanas, que as pessoas vêm e ficam nas cabanas. E aí tem todos os produtos nossos lá. Então a pessoa chega na cabana, porque é uma trilha, né? 15 minutos, 20 minutos para subir. Vamos falar dessa experiência, porque é diferente também, né? Dá até da outra vez, acho que você não filmou, né? Onde que ficava a cabana. Não fui, porque tinha gente lá não. E eu peguei as imagens do Instagram. E também é outra coisa, Airbnb. a segunda não existia. E a segunda dá pra gente ver daqui de só baixo. Tinha a primeira, Mas então, é uma história, né? A pessoa tem que andar a pé, teria que andar a pé, levar a própria bagagem. Aqui a gente faz um processo que é isso, por isso que eu falo que é nicho. Talvez nem todo mundo entenda o nosso plano de negócio. Mas eu sugiro para muitas pessoas e eles gostam da ideia. Eu dou essa ideia e eles gostam. Então aqui, o que a gente faz? Tem o estacionamento aqui atrás, que a gente montou. Para o carro aqui e não tem mais onde andar de carro. Se você quiser fazer qualquer coisa aqui em casa, tem que ser andando, assim. Então para aquele lugar lá, é uma trilha aqui para ir para lá. Pro galpão de eventos lá. A nossa lojinha que tá aqui atrás, ó. Tem uma lojinha aqui? Ali, ó. Tá. Vamos lá.
Essa capelinha você tá falando que é antes do tempo dos escravizados, né? Ela... É então, Santa Cruz, não? Santa Cruz, Santa Cruz, é. Então essa capelinha tá aqui, quando a gente comprou só tinha aqui lá em casa, né, onde a gente mora, e a gente sempre ouviu histórias dela. E aí, uma das histórias que eu ouvi era de que ela tinha sido feita porque um escravizado tinha morrido aqui. Sei. Aí eu falei, nossa, então ela é antiga pra caramba e tal, mas aí depois a gente indo mais a fundo, na verdade, e encontraram o escravizado morto dentro da capela. Então ela já existia. Então ela é bem mais antiga mesmo, assim, né? Então a gente pegou o nome... E quando você chegou aqui, ela estava em bom estado? Mais ou menos, assim. A gente fez uma reforminha nela pra manter. Mas hoje muita gente... Tipo, é engraçado, a Babi mora aqui do lado, né? Vira e mexe, final de semana ela começa a ouvir vozes, galera na capelinha. Ah, é gente que veio orar aqui, né? Tem gente que entra direto, aí tem uma bandeira do Divino lá dentro, que eu não sei de quem é, que deixa ali. Ela é aberta? É. Se eu lembrar, vou filmar lá dentro, não, então. Pode. A lojinha ali, onde que nós estamos indo? Aí. Nossa, que distante. Eu imaginava que ia ser aqui do lado. Tem que andar, tá vendo? Tudo aqui tem que andar. É de propósito, é? Na verdade, assim, a gente estava para fazer a lojinha porque a gente precisava de ter um ponto de apoio, assim, né? Que a gente não tinha. E aí casou que a gente conseguiu pegar um terreno aqui do lado. Eu fiz uma troca do terreno lá de cima com aqui de baixo e tal. E aqui tinha um quartinho que era onde o vizinho criava porco. E aí já tinha um quartinho. E aí eu olhei o quartinho e falei, nossa, você tá no topinho do morro ali. Tem essa coisa de pegar a estrada. Eu falei, cara, pode ser meio doido também, mas se a gente fizer a lojinha lá, em vez de fazer uma construção nova, né? Olha só. Aí a gente só fez a frente dela mais, assim, pra parecer uma lojinha mesmo. Tá bom. Tem gente que acha que é até uma capela. Pois é, eu achei. Quando eu olhei a primeira vista, eu falei, já foi uma capela aí, né? Não, mas a gente só puxou o platibanda pra cima ali, né? E esses margaridões ali, foi vocês que plantaram? Foi. A gente tá arrumando esse pasto aí pras vacas, né? Aí a gente só trabalha com modelo regenerativo aqui, né? De solo, assim. Peraí, eu vou subir por aqui, vai. Pode vir. E aí ali é uma área que a gente tá preparando pra melhorar o solo pra vaca poder entrar depois, né? Mas esse margaridão vai ser fácil de você tirar, porque ele enraiza, forma a gente vai... um toco. A gente tá deixando assim também porque a gente tá fazendo área lá em cima pra fazer silagem. E a gente vai usar o margaridão na silagem também. Tá. E aí a gente tá tirando muda dele pra levar lá pra cima. Mas ele é bem difícil de sair, mas depois que a vaca entra, sai, né? A vaca dá fim nele, então. Ela tem que acostumar a comer, né? Não é uma coisa que ela vai... não é meio amargo, Não né? é a primeira escolha dela. Não, ela tem que começar desde criança, desde bezerrinha, assim, a comer. Na silagem ela perde o aí amargo. você vai colocando menos na silagem e vai aumentando depois que ela acostumar, entendeu? Olha só. Ela tem muita proteína, né? Onde é que você descobriu isso? Assim, é tudo pesquisa, né? Pesquisa, tá. Então alguém já fez antes. Já. Mas na Colômbia, por exemplo, o pessoal usa muito como piquete de proteína, que chama. Então é um piquete, só tem margaridão, que tal época do mês a vaca entra lá pra comer aquilo, assim, por exemplo. E aqui é louco, porque tá presente na estrada, né, o margaridão, assim. Você que plantou também no caminho? Não, aqui sim, mas tô falando em Quetzaba, você olha na estrada, tem... Não, na minha região também tem. E aí o dia que eu fui plantar a primeira vez aqui, porque não tinha aqui em casa. Aí eu chamei o Tonho pra ir comigo, e aí o Tonho, mas o que a gente vai fazer? Aí eu fui, parei na estrada, Vamos catar na beira da estrada. Aí ele, não, você vai pegar isso aqui, mas pra que serve isso? É engraçado, né, porque isso aqui até então, as pessoas nem sabem que isso aí pode dar pra gado, por exemplo. Eu não sabia. Porque o gado não come ela direto. Então aí aqui o pessoal dá muito caetê. Caetê? E também dá também o lírio do brejo. Lírio do brejo também. Então o lírio do brejo é mais, que o pessoal chama de ciosa aqui, né? Isso, aqui chama. Então, tipo, no tempo da seca, por exemplo, assim, o pessoal vai lá, corta. Por quê? Porque o gado come fácil. Esse aqui, tá na beira da estrada, o gado não vai nela primeiro. Mas se acostumar, aí ela vai, entendeu? Legal. Olha que bonitinho esse lugar, hein? Aí a gente brincou de fazer bem como se fosse uma vendinha antiga, né? Nossa, que chique. Aqui fica... tá certo. Eu pensei que ia ter comida aqui, mas não é, né? Não. São só os produtinhos, assim, que a gente mas coloca. Tem também, né? Tem alguma coisinha aqui. Mas esses... Os não perecíveis, né? A gente tem um produto aqui que é do Nelson, lá do selado, né? Que são as farinhas dele, assim. E aí o que a gente pode vender, a gente deixa aqui para as pessoas, né? O Nelson é aquele nosso amigo? Será? É o Nelson. A gente parceiro do Nelson há bastante tempo já, assim. Certo. O Nelson ele tem um moinho, tem a monjola, é esse? Isso,
Não sei se Aí ele tá terminou. fazendo agora, ele tá fazendo monjolo, né? Não terminou ainda. É, isso, ele tá no processo ainda. Mas ficou muito gracioso aqui, viu? É. Aí eu vou levar vocês no galpão ali pelo passeio mágico que dá pra fazer. Mas agora. aqui pode deixar as coisas assim, não tem perigo de ninguém mexer? Eu não sei como vai ser agora depois que sair no Chico Abelha. Mas... Não, é brincadeira, mas a gente... Não, pelo amor de Deus, não quero uma segunda vez, não que o meu trauma vai aprofundar. Não, é brincadeira, mas por isso... Vamos aqui, ó. pelo atalho? Aí tem o que acontece? As pessoas deixam o carro lá, sobem pra cá, passam pela lojinha Passa e depois pela- vão pras trilhas. Ah, tá. Você pensou nesse detalhe. Passa pela lojinha. Então aqui tem uma coisa interessante que é... Catuçaba é um lugar muito antigo, né? Diz que é anterior a São Luís, é isso? Não? Dizem que é. Dizem que é. Porque na verdade assim, o vale todo é povoado por habitações que vinham da época dos tropeiros. A cada X quilômetros a tropa tinha que dormir, formava ali um pouso. Você pegar todas as vilas e cidades do Vale do Paraíba, em geral elas estão à mesma distância uma da outra, que são mais ou menos 20 quilômetros. É, o tempo que demorava, né? É. Então aqui era o último pouso antes de descer para Ubatuba. Catuçaba era conhecido antes como Pouso do Chapéu. Primeiro mapa que existe o Pouso do Chapéu é 1600 e pouco, assim. Nossa! É. E também veio daqui a primeira Cismaria. Então aquela casa que está na vila ali, era de 1700 e pouco. Aquele casarão que ainda existe. Ela foi a primeira Cismaria da região toda. Então aquela casa que estava ali tinha um casal que era, não lembro o nome da pessoa agora, que teve um filho. Aí a filha casou com um cara e eles fizeram lá do Chapéu. Aí que você filmou também, eu acho. A do Luiz Emboaba? Isso. Aquela é a segunda mais antiga É a segunda mais antiga? da região, é. Então ela estava um pouco descaracterizada, né? Porque deve ter sido muito reformada aquela casa. Todas elas acho que são muito Todas reformadas, elas, né? né? Essa aqui também da vila está bem reformada, assim. Mas a história que a gente tem é essa. Então aqui era um pouso antes, aí depois ela virou uma freguesia, chamava Freguesia de São Pedro. E aí só em 1940 que foi feito a mudança de nome para Catuçaba mesmo, assim. 1940. Aham. Bem recente. E tanto é que muita gente ainda chama aqui de São Pedro de Catuçaba, Sim. porque era conhecido como Freguesia de São Pedro antes. Só que quem deu o nome de Catuçaba, nas nossas pesquisas que a gente vê, você não acha da onde veio Catuçaba. Não é uma coisa que as pessoas falavam aqui ou não. E aí tudo indica a um nome dado pelo cara do IBGE. Mas parece um nome indígena, não parece? Ele é indígena, mas ele vem de uma época onde era moda colocar o nome indígena nos lugares também. Mas da cabeça da pessoa. Isso, sem então o cara do relacionar. IBGE falou, tem que ter Qual que é a história que a gente ouve aqui? Que era Freguesia de São Pedro. E idealmente você vai dar o nome de um distrito, ele precisa ter um nome para ele poder ser uma cidade no futuro. A ideia é sempre o distrito se desenvolver e virar uma cidade. Já tinha São Pedro a cidade. Então, já no Freguesia de São Pedro já tem outra cidade, então vamos para. E aí foi dado o nome de Catuçaba meio que batizado, sei lá por quem. A gente tudo indica que foi por alguém do IBGE, que foi quem atestou o nome ali, né? Só para diferenciar do outro que já existia. Eu brinco que é mais ou menos igual a viola ali, né? Sabe a viola? Sim, a viola da entrada da cidade, do portal. O portal, as pessoas criam os motivos, né? Não existe, assim, pelo que a gente sabe, não existe motivo nenhum daquele portal ali. Ele foi um projeto feito pela Prefeitura de São Luís para ter portais na cidade. E aí Catuçaba é um distrito de São Luís. Falar tem que ter um portal lá em São Luís, lá em Catuçaba também, porque é um distrito, então além da cidade de São Luís, né? Então em Catuçaba é caipira, então vamos pôr uma viola. Aí fizeram um portal com uma viola. Você sabe que eu estava me perguntando justamente isso hoje. Eu falei, mas por que será que botaram a viola aí? Aí agora aprovaram a lei que dando o motivo da viola pro Chico Viola, que é um cara daqui de Catuçaba. Então, tipo, foi... Posterior, o motivo é posterior à exato, criação da coisa. Então isso acontece muito na história, né? Tipo, eu acho que Catuçaba, o nome é muito meio que esse mesmo processo, assim. Não é que a pessoa fez uma votação entre a comunidade. Eu acho que foi muito meio que imposto ali, puf, virou. Então se algum historiador souber alguma coisa que possa agregar, falar, coloca nos comentários aí pra gente saber. Mas enfim, aí é uma cidade muito antiga. Ironicamente, nossa matrícula aqui, dessa terra aqui, exatamente onde a gente está, ainda é a da fazenda gigantesca, aquela fazenda primeira de todas.
porque ainda é um terreno enorme. A gente comprou uma fração ideal daquela fazenda. Ah, é? E já faz mais de 15 anos que o documento está para ser finalizado no cartório e não terminou ainda. Então, essa parte aqui, igual toda a área, já fazia parte daquela fazenda, mas essa literalmente ainda faz parte, porque estamos falando de um terreno que ainda chega até ali, né? E aqui, a água da fazenda saía daqui. Então, se você olhar aqui, tá vendo isso aqui, ó, o lírio do brejo aqui, Tem ó, aqui, é lugar de água, né? O que eles cortam o morro, fazem um duto e vai até a fazenda. Então, esse morro que a gente vai estar aqui passando do lado, ele é cortado e foi feito um rego nesse morro e levava água até a fazenda. Esse rego no começo ali, você ainda tem as pedras lavradas ali na saída do negócio. E você não sabia nada disso quando você chegou aqui? Não, nada. É. Foi depois de... Aí, beleza, a gente começa a andar, aí eu começo a ver, mas por que tem esse corte? Por que tem esse... Aí você fala, não, você tem um corte aqui e meio que reto, quase em nível, um pouquinho pra lá e tal. Aí você vai entendendo, aí você vai fazendo, achando as pedras, entendendo de onde vem, entendeu? Mas hoje ainda a água da vila sai daqui de casa. Ali, ó, tem aquele cano lá, ó. Tá vendo aquele cano? Lá em cima, lá na erosão ali, ó. Ali é um cano? Aquele, eu tô vendo um bambu deitado, mas é um cano aqui. Aquele é um cano que azul. Estourou na Quando enchente deu agora. Por isso deu erosão ali também, né? Então tem um reservatório de água ali em cima, que capta a água e leva lá pra vila. Aí o reservatório de tratamento é lá embaixo. Tá, toda a captação da água da vila é aqui, feita aqui. É daqui. Louco, né? Aí você também não sabia isso Não. quando você comprou? Não, assim, quando a gente comprou aqui, a gente andou, né? Deu andada e tudo, mas assim, eu nunca, na hora eu não fui lá no topão pra ver como é que era. Porque ela é meio que um retângulo muito comprido, assim, a propriedade, né? Ela pega principalmente essa grota que tá aqui e a parte dos lados. Então ela é menos aqui na parte de baixo e lá pra cima ela vai abre. E aí foi só depois que a gente começou a subir e foi vendo tudo que tava lá pra cima também, né? Tá, porque você também talvez pensou em aproveitar mais essa área aqui de baixo e o outro você ia deixar regenerar? Inclusive hoje a gente usa mais aqui do que lá em cima. Lá em cima agora a gente tem uma estrada que a gente tem acesso lá por cima, que é onde está plantando cultura de inverno para as vacas, né? Silagem, fazendo as coisas que tem como se fosse uma baixada lá em cima, assim. Tem, Que aí que a gente consegue plantar, porque aqui embaixo eu não consigo plantar em nenhum lugar, né? Não tem área mais. Ah, você já ocupou tudo, entendi. Infelizmente é isso, eu tenho ou pasto ou as áreas de trabalho, assim. Então eu não consigo ter uma área de lavoura, por exemplo, né? A não ser uma horta pequena e tal. Mas aí para as vacas a gente faz lá em cima. Tá. E o que você vai plantar para as vacas lá? Capim, né? A gente está plantando capiaçu e margaridão, que é isso que eu falei que a gente vai fazer 25% margaridão e 75% capiaçu. E isso a capivara e o porco do mato não pegam? A gente não tem aqui, graças a Deus. Mas eles nem chegaram aqui? Não. Não existe porco do mato aqui. Não? Nossa, você está falando uma coisa que não, isso é um fato. Serra do Mar, onde a gente está, não existe porco do mato. Essa micro-região aqui. Assim, eu não sei como que tá pro lado de natividade ou pro lado de lá, assim. Mas aqui onde a gente está, não existe porco do mato. Capivara também não? Capivara tem. Aqui, eu sei que tem capivara aqui porque a gente já viu... Mas ela não afeta a sua... Não pega nada. É que nesse aqui, eu tive um probleminha quando a gente plantou mandioca com tatu. Mas, tatu? Aquele tatu canastra, tipo mineiro, maiorzão, assim. né? Mas eu já plantei milho nessa área que tá aqui toda, né? Nesse morro descendo, colheu tudo normal, sem... Uau! E aí é um controle até, foi engraçado porque eu tinha os porcos aqui em casa, e aí nasceu a ninhada, eu tirei uma fotinha assim. E aí eles nasceram rajadinho, né? E aí que cruzou, né? Que tinha gen. Então, mas tem raça crioula que ela nasce meio rajado também, assim. E aí é legal porque todo mundo se conhece aqui. E aí viram a foto, aí o João Paulo do Parque, que conhece, a gente falou, peraí, e esse porquinho que tá aí? Eu falei, não, é daqui mesmo que tá assim, não tem nada de javaporco, não tem nada disso. Porque é isso, existe uma preocupação muito grande para não ter esses animais chegarem, ou pelo menos demorarem mais para chegar, porque eu não sei se a gente consegue bloquear isso mais, né? Pois é, talvez haja um controle natural que vocês não estão sabendo qual é, né? Que aqui já está preservado. Segura, né? Segura, Vamos subir lá? Todo lugar tem história, né, Paulo? Essa trilha que o pessoal faz, né, quando chega de... Isso, Tem pra ir pra esse primeiro chalé aqui. Pro galpão mesmo ali, que a gente chama. Mas é um chalé pra pessoa pousar, isso, né? Isso, Vou mostrar pra você lá como que é. Você chama de galpão pelo jeitão dele? Porque ele é aberto, né? Olha como ficam os margaridões, hein? Ficou lindo, cara. Nunca vi um campo de margaridões.
meio sem querer, assim, porque a gente plantou. E ele tomou. Ele tomou, né? A gente brinca que é quase como tudo fosse o universo, né? Basta você olhar naquilo e entrando a fundo naquilo que vai ver mesmo, assim. Se você olhar no micro, você entende o macro. É isso, né? Pô, isso aí parece um salão pra fazer evento, como fala, umas vivências, workshop, é isso? É isso mesmo. Ah. Aqui que a gente fez o evento do Divino, né? Ah, tá, mas dá pra hospedar aqui também. Eu vou te mostrar como que a gente faz aqui. Isso aqui parece aquele galpão que a gente olhou lá embaixo, não era? Qual? Eu olhei, eu já entrei num lugar assim que tinha uma... Não, a gente foi na cabana que tem lá embaixo. Mas ela tem alguma... Que talvez foi que tinha a viga da igreja, não é? Onde eu falei pra você que você parecia argentino. Aquela lá. O que a gente faz aqui a gente vai pegando as técnicas e aprimorando o que a gente tem e vai... Isso aqui é meio que uma versão talvez aprimorada daquela que você Então, acho que é isso que eu tô percebendo, né? Então aqui vocês chamam de galpão. Aí aqui a gente, de novo para falar do nicho, né? Não é todo mundo que entende. Mas a gente fez um processo aqui que os eventos que a gente faz são todos focados meio que na ideia do mutirão, assim. Então todo mundo come junto, dorme junto, faz tudo junto. Então aqui em cima é o mezanino e dormem 10 pessoas aqui em cima. Estende os colchões. São todos os colchões, tudo bonitinho, fica muito arrumado, confortável, tudo legal assim. Tem espaço para todo mundo. Só que junto. Só que tudo... E é isso, tem gente que nunca dormiu junto, pra você ter ideia. Que legal. E aí, tipo, mas se quiser vir pra cá, o jeito é esse, não tem outra opção, né? Não, né? Então isso também limita nosso público, porque tem gente que não vem pra cá porque não tá afim de fazer isso, e tudo bem também. Mas eu acho que também traz um pouco... Não, mas eu achei legal essa proposta, é interessante. Vamos nos conhecer, né? A gente brinca que, sem querer, a gente meio que dá uma empurradinha pro desconforto. Isso. Mas onde a experiência é legal, assim, entendeu? Então, tipo, fazer a pessoa fazer alguma coisa um pouco diferente. Desafios, né? Pra ver alguma... Ou mesmo ir pra cabana, 20 minutos subindo trilha a pé. Não é qualquer um. Não. Eu brinco que é uma aclimatação. Você chega na cabana, tipo... em outro estado, entendeu? Sim. Em vez de parar o carro, sair de lá cheirando gasolina e entrando na cabana, você vai chegando. Você cansa, chega lá em cima e você fala, nossa, peraí, tem uma cabana bem montada, legal pra caramba aqui em cima. A gente curte, assim, né? Paulo, esse galhão aí, o que é? Você sabe que madeira é? Sei, essa é uma história boa também. Isso aqui é uma gabiroba. Gabiroba? Gabiroba é uma parente da goiaba também, né? Mirtácea também. Também é uma mirtácea. Ela... Só que diferente das outras que eu já tinha provado, essa aqui vem de uma matriz ali embaixo, que é uma árvore enorme, e que esse galho quebrou da árvore. E aquela matriz que está ali é a gabiroba grande e muito, muito doce. Porque a gabiroba ela tende a ser meio adstringente, assim. Ela dá uma amarradinha na boca quando você come, né? E aí, quando a gente estava vendo alguma coisa aqui, eu falei, putz, cara, acho que tu super combina colocar um galho em cima da mesa que ilumina e tal, né? Coloca luz. E aí eu lembrei dessa árvore que tinha quebrado ali embaixo, lá na beira do rio, depois pra vocês verem. Então foi meio que uma epopeia trazer ela pra cá. Tô imaginando trazer isso aqui. Porque ela é muito pesada. Madeira densa, né? 5 pessoas pra carregar ela pra cá. E ela não tá presa, ela tá só apoiada aqui em cima, assim. Então é tão pesada que ela não se move, não faz nada, assim, né? Uau. E aí ninguém nunca ficou incomodado de ficar embaixo ali achando que vai quebrar? Não. Ninguém nunca falou? Nada. Aí aqui... Vou mostrar as instalações. Só pra vocês verem. Você fez um pau-a-pique aqui, né? A gente fez uma parede de pau-a-pique. Sem rebocar, que eu achei legal também. Eu curto o pau-a-pique quando a gente mostra... É isso, assim. A arquitetura portuguesa, colonial, ela tem uma coisa muito louca que é... E ela diz isso muito também sobre a cultura portuguesa, assim, né? Que não se mostra o trabalho. Você cobre o trabalho e você não mostra aquele trabalho. Então você vai lá em São Luís, onde tem até hoje um casarão que ainda foi não reformado por causa da enchente, você vê toda a estrutura de madeira do casarão, tudo de encaixe, sem parafuso, sem nada, e tudo escondido dentro da parede. Pois é, uma lindeza de trabalho, né? E está escondido dentro da parede. Você vai em outras tradições, igual tipo a japonesa ou a alemã, eles mostram aquilo para fora, né? Então você tem aquelas casas lá no sul bem famosas chamadas Charmel. Sim. Você vê todas as... Porque eles querem mostrar aquilo, o trabalho de algum jeito.
E aí eu acho o pau pique legal isso, porque o pau pique, quando você faz ele, a ideia é que você tampa igual uma parede de reboco, né? Você nem sabe o que é pau pique. Mas aí eu curto, na verdade, tipo, mostrar o pau pique com as imperfeições todas, as trincas e tal. Os pedaços que caíram e tudo, né? Fica mais natural. Aí tem 2 banheiros aqui e tem a cozinha. Deixa eu mostrar o banheiro aqui. Nossa, que legal. Olha, gente, quem não vai curtir sentar nesse vaso aqui e ficar olhando pra fora pro Barqueara, né? Achei lindo. Entra lá. É muito legal, né? Eu acho o máximo, assim, você tá dentro do banheiro e poder olhar lá pra fora. Aí tem a cozinha aqui. Que também é de suporte, né? Que a gente usa. Putz, tudo equipadinho, né? Que legal. Ali também é... Aqui a gente fez um lugar de apoio pra cozinha, assim, quando a gente faz evento mais de comida, né? E aí dá pra... guardar coisas, coisa, né? Muito legal. E esses vidrões, cara, assim, com esses vitrosão basculante aí, você mandou fazer, bicho? Isso foi uma estética que a gente acabou começando a usar aqui em casa e começou a fazer em todas as coisas que a gente faz, a gente usa o redondo, assim. Redondo. E aí eu mando pra um amigo nosso lá em São Luís, que ele é serralheiro de fazer portão, assim. Eu faço um projeto, mando pra ele. E aí o vidro, você compra vidro comum, Não, esse aqui a gente já usou vidro comum e rola usar também, mas esse aqui a gente usou o temperado. Então aí eu mando uma forma, ele vem redondinho já, e aí a gente aplica depois aqui, né? E é bacana que é basculante, né? Porque muito desses vitros não mexe, né? E aí fixo, impede né? a passagem de ar. A gente já fez algumas que são fixos, depende. e aí você acaba dependendo de outras janelas pra ventilar, né? Muito legal aqui. Deixa eu fazer uma imagem aqui também. Pô, tá muito lindo, viu, Paulo? Tem bem mais coisa mesmo, realmente. Quem que não vai querer morar num lugar desse, gente? Qualquer pessoa. Morar. Não vim pra ficar, não. Morar. Eu tô vendo. Essas aqui são as vigas que sobraram lá da igreja ainda, ó. Isso aqui é da igreja que caiu lá, a matriz, não? Ó, tá vendo que tem as marcas ainda de encaixe, ó. É o número 4 que vai casar. Aí depois tem outro... Eles venderam isso então? Como que foi? Na verdade foi um lance que foi... o padre fez uma troca com o empreiteiro, e aí o empreiteiro deu os bancos da igreja, e o padre... Porque a igreja foi toda reconstruída sem essas madeiras, né? Foi com madeira nova, né? Não, sem madeira. Sem madeira? A igreja lá não usa técnicas tradicionais, assim. Então o que é? É bloco. Acho que é bloco, ela tem mas é para fazer a estrutura do telhado? No telhado eu não sei o que usaram, mas eles usaram bastante metal também. Então isso não é do telhado, essas que estão aqui? Não, eu tô falando da original, isso aqui era da igreja. Isso. Aí hoje ela foi reconstruída, porque ela caiu inteira, né? Isso. Ela foi reconstruída com concreto, aço, de técnicas tipo modernas, assim. Entendi, tá. Aí sobraram todas as madeiras que tinham sobrado, porque muita foi embora com a chuva, né? Com a chuva, E aí foi isso, o empreiteiro fez um acordo com o padre, que deu os bancos, e aí não tinha essa madeira para usar mais, ele ficou pegava a madeira de troca. E aí você comprou do empreiteiro? Aí eu consegui comprar do empreiteiro, né? Pô, tudo seu tem uma história, né, Paulo? Ô Paulo, esse lugar tem sido usado assim, frequente, porque ele tá ocioso, vamos dizer aí, né? Então, a gente tá usando uma vez por mês. Tá, mas e se alguém quiser vir dar um evento que não seja relacionado com os trabalhos que vocês fazem também? Pode falar com a gente. A gente tá sempre entendendo como a gente deixa menos ocioso, né? A gente tá querendo fazer bastante projeto agora com a escola também, tipo essa coisa do novo ensino médio de aulas eletivas, né? Que dá pra fazer muita coisa diferente. Então, tipo, a gente tem projeto de a criança vem pra cá pra fazer trilha na mata, pra coletar plantas comestíveis. E aqui é um apoio, por exemplo. Não, a gente dá o curso todo, por exemplo, entendeu? Tá. Então, tipo, não é tão ligado ao nosso público, mas a gente sabe que a gente conseguiria deixar aqui como não ocioso. Aí a galera almoça aqui, faz tudo, entendeu? Tá, bacana. Mas se alguém tiver ideia... Interessado é aberto, né? Só falar comigo, né? Deixa eu ver pra falar. Delícia.
Na verdade é bezerra ainda. Porque a Jersey ela costuma ser menor mesmo. É, mas nem inseminou essa aí, ou cruzou com o touro, né? Esse Yara aqui tá no finalzinho da obra. Ô, isso aqui é novidade, hein? É, a gente acabou de terminar, tá terminando o fosso, até com ferramenta aqui ainda. Isso aqui não tinha, não. Aí agora a gente tira o leite, vai tirar o leite aqui, né? Uhum. Isso aqui tá dentro da regularização que você teve que se submeter? Não. Não, isso vem de uma vontade nossa de otimizar ainda mais os processos, assim, né? Para otimizar o processo, É. né? Então a gente quer aumentar um pouquinho a quantidade de leite, porque é isso, quando você sai de uma adversidade, você deve ter que aumentar a escala daquilo que você ficou, né? Uhum. Então a gente, nosso foco aqui no médio prazo é chegar em 200 litros por dia de leite. E que a gente nunca fez isso antes. 200 é bastante, né? Assim, a gente fez uma feira agora no final de semana, né? Que chama Feira do Caminho do Queijo Paulista. Então são 17 queijarias de São Paulo que a gente se juntou e fez essa feira ontem lá em São Paulo. Foi muito legal, mó galera, 3 mil pessoas por dia, assim. Ah, você tava lá? Tava. Voltei ontem de noite. A gente é disparado a menor queijaria. Ah, é? Disparado, assim. E todas as outras são Artesanais. artesanais também, Tudo, né? E a gente é disparado a menor. É menor. Então se eu tiver 200 litros, eu ainda sou menor. Você ainda é menor. Né? E tudo para vocês processarem aqui e transformarem em queijo. Isso, né? Porque aí vem nessa mentalidade, que eu nem sei se eu falei da outra vez, que é isso, assim, a gente acredita que se a gente quer continuar sendo pequeno, sem depender de uma escala grande, só a gente beneficiando o produto, entendeu? Claro. Porque aí a gente aumenta a margem e isso faz a gente não depender de ter muito pasto, muita coisa grande, assim. Se eu fosse vender meu leite para cooperativa, eu teria que ter 5 vezes mais animais para conseguir tirar uma fonte de renda. Uhum. E aí o que a gente resolveu fazer aqui, eu não quero ir para esse lugar, não quero ter muito animal e nem uma produção muito grande, mas eu quero beneficiar esse produto da melhor maneira possível, assim. Então a gente há pouco estava falando da nossa dificuldade, sua e minha, de planejamento, né? Uhum. Mas você disse que está agora começando a planejar as coisas. Então você está dimensionando essa produção de leite sua aqui para ser para essa quantidade para você conseguir fornecer para o seu mercado e aí não ter uma loucura de trabalho aqui. Exato, também, né? Então hoje a gente não tem mercado. Hoje, se eu tiver hoje 200 litros, eu não... Você vai ter que fazer mercado. Exato, eu tenho que aumentar a minha produção e fazer as coisas. E aí, uma coisa que a gente aprendeu na nossa lida aqui é que é mais fácil você colocar vaca aqui. É a coisa mais fácil, você compra a vaca e põe a vaca aqui. Só que ela deve ser a última coisa que você vai fazer. Então eu estou arrumando aqui, né? O mangueiro, por exemplo, agora. Aí a gente vai tirar leite aqui de 6 vacas ao mesmo tempo. Hoje eu tiro de uma vaca. Uma? Por vez. Nossa, com ordenha mecânica também. A gente tem uma ordenha ao pé ali, que é bem tranquilo de lidar, né? Mas eu tiro de uma por vez. Porque minha média é muito pequenininha ainda. Uhum. Mas aqui eu tô pensando lá na frente. Então, tipo, se eu tô pensando na frente, eu tenho que montar uma estrutura que eu consiga ter um crescimento, que eu acho que é legal, pro mundo perfeito lá na frente, assim. Entendi. Então você está se preparando para ter a infraestrutura para receber as 200 vacas, isso, né? Não 200 vacas, 200 litros. Ah, 200 litros, desculpa. 200 vacas já tem 200 vacas era muito mais, Não, né? tá louco, não. E aqui você não usa resfriador, então? Aqui a gente trabalha só com leite cru. Sei. Hoje a gente opta por não usar resfriador. Então você já tira daqui e já leva pra lá. Porque a gente acha que, eu não acho, na verdade, eu tenho certeza que nosso leite piora quando eu uso o refrigerador. Uhum. Então, pro tipo de queijo que a gente faz, ele vai ter um produto melhor se eu sair da ordenha e finalizar com ele. Então, não ter um resfriador acaba sendo um jeito de eu, me forçar a trabalhar no melhor momento do leite ali. Manter a qualidade, né? O que acontece? No paladar? Um pouco, então vamos lá, assim, ó. Leite, ele é composto por bactéria, né? Então, ele tá lá no úbere da vaca, lá dentro da vaca, ele é estéril, não tem bactéria nenhuma. Zero. Ele só tem elementos lá dentro dele que são feitos a partir do que a vaca comeu, do que ela processou, Então ele tem uma quantidade de elementos ali dentro que vai ser vida perfeita para bactérias que vão inocular esse leite. A hora que ele sai do úbere da vaca e passa no teto da vaca, ele começa a ser inoculado por bactéria. E aí essas bactérias vão refletir no nosso lugar que está aqui.
Então, qual a raça da vaca? Qual que é a saúde da vaca? Quem que tira o leite? Como que tira o leite? Onde que ela está indo? Se é verão, se é inverno, tudo que é aquilo. Vai dizer quais bactérias que vão popular aquele leite. Só que além disso, as bactérias vão comer algo que está naquele leite. E aquilo que está no leite também é definido pelo lugar que a gente está. Qual que é a raça da vaca? O que ela comeu? O que ela passou? Quantas ordenhas por dia você faz? Então, quando o leite sai da vaca e ele chega na queijaria, ele chega completamente populado por bactéria. E a bactéria, ela é muito simples e muito eficiente. A bactéria é boa, né? Ela tem os dois tipos de bactérias. Se você tem um manejo legal, vai ter 99% de bactérias boas. E as bactérias boas controlam aquele lugar. Não deixa a bactéria ruim se desenvolver. Então é uma corrida contra elas, né? Então se tiver um ambiente ruim, você aumenta a quantidade de bactérias ruins e você pode ter problema no seu leite. Isso acontece hoje no Brasil. Só que acontece hoje na indústria? Esse leite vai para a queijaria e ele é pasteurizado. Então o que você faz? Você mata 99% das bactérias que estão ali. As boas e as ruins. Então aquele leite, ele deixa de ter uma insegurança se ele fosse um leite ruim, mas ele também deixa de ter a identidade daquele leite, porque ele não tem mais aquelas bactérias ali. E aí você vai fazer um quê? Você vai colocar um tipo de bactéria. Então a gente volta de novo na monocultura lá, né? Sim, você pega padronização da coisa. Uma coisa é que aquilo vai se desenvolver. O nosso leite aqui, a gente usa as bactérias que estão aqui. E bactéria ela é super eficiente, e para controlar a bactéria, são pouquíssimas coisas que você precisa para controlar a bactéria. Uma delas é a temperatura. Se você colocou 1 grau a menos, você pode matar a bactéria. Se colocou 1 grau a mais, você pode fazer ela se multiplicar vezes 100. Então, o que a gente faz aqui é entender esses controles, e se eu resfriar o leite, eu vou colocar essas bactérias todas super populadas que estão ali, numa temperatura mais baixa, e pode ser que as bactérias que vão se desenvolver não são as que eu quero. Eu quero as que estão no leite agora. E eu quero ter controle sobre esse desenvolvimento da bactéria. Então por isso que a gente não refrigera, entendeu? Então o ideal seria consumir o leite cru? Você acha que está aproveitando mais? É assim. Já tem uma frase que eu gosto muito de falar que é não porque nem sempre. Não é sempre que é bom consumir leite cru. Vai conhecer na origem? Assim, se você conhecer, eu vou te dar um exemplo. Foi feito um teste, se eu não me engano, em Cunha, ou alguma coisa assim. E aí foi feito o teste no rebanho. E foi identificado que muitos do rebanho tinham tuberculose. Olha só que louco. Que é uma doença muito difícil. E ela é zoonose, ela passa do animal pro humano. Então o humano pode pegar tuberculose por causa de estar consumindo leite. Por mais que a vaca seja limpinha, bem cuidada, a ordenha é sana, a gente tem que entender quais são os riscos e saber o que acontece. Eu sou um super divulgador do leite cru. Porque pra mim, leite é isso. O leite bom é o cru. Eu brinco que tudo que a gente faz aqui em casa, as loucuras todas, tudo que você pode imaginar, é só uma desculpa pra eu ter a garrafa do leite cru na minha geladeira. Porque eu sei que aquele lá é o melhor leite que eu vou consumir na minha vida. Eu sou viciado em leite, então pra mim é aquilo que importa. Mas eu só confio no meu leite porque eu sei dos exames, do sei que lá, então isso faz eu ter uma confiança e ter um produto que me faz bem. Acho que, infelizmente, a gente está num lugar hoje que o leite que a gente encontra no mercado, ele já foi tão destruído a sua estrutura, que é óbvio que vai ter um monte de gente intolerante à lactose, entendeu? Porque aquele produto que está lá, só pra você ter ideia, ele destrui enzimas. Tem uma enzima que tem presente no leite cru, que é a lactase, né? Que ela ajuda a digestão já. Quando você pasteuriza, ela destrói aquilo. E o leite do supermercado líquido, ele sofre uma pasteurização muito mais pesada. E aí isso faz ele quebrar mais a estrutura dele ainda. Então, eu curto o leite que a gente tem aqui, né? Mas eu não sou contra o outro leite, porque volta aquele papo, né? A gente só é onde a gente está hoje por causa desse lugar que a gente está, de indústria, de entender o que a gente pode fazer, o que não pode. O que eu acho legal é só da gente não esquecer o passado, né? Tipo, igual São Paulo, assim, né? E, ironicamente, estamos aqui. É um lugar que a gente, por causa da novidade, a gente destrói o passado, esquece, vamos pro novo, e a gente se questiona pouco, assim, né? Sobre a origem das coisas mesmo, né? Ô Paulo, você estava falando das condições sanitárias e você toma seu leite tranquilamente, né?
Você já pensou, não sei se vai ter tempo, se tinha alguma outra ideia de cabeça, posso te perguntar? Pode. Pergunta, colocação? As vacinas e os remédios que você usa, você já experimentou homeopatia? Já pensou em formas alternativas a essa quimicaiada toda que gado tem que consumir? Super. Aqui em casa a gente então só usa antibiótico, por exemplo, em último caso. Então, tipo, cara, a vaca tá mal mesmo, a gente tentou várias outras coisas, não funcionou. Aí a gente entra no antibiótico mesmo, assim. Graças a Deus a gente não tem tanto problema de mastite, que é uma coisa muito comum na indústria. A gente faz processos aqui que é um pouco isso. A gente tenta se preparar para depender menos da do saúde químico. para o animal, para não depender. Por exemplo, aqui tanto. a gente... é muito comum na indústria, como não, 100% dos casos, de tirar o chifre da vaca, por exemplo. Aqui eu não tiro o chifre da vaca. Porque a nossa produção é muito pequena, a gente tem controle dos animais, a gente sabe como eles funcionam, eles estão próximos da gente, eles estão acostumados. São animais dóceis. Então, eu tirar o chifre desse animal lá na frente é eu tirar uma defesa dele, eu fazer uma alteração física ali que pode dar alguma coisa quando ele é um bezerro ainda, né? Aqui a gente cria com o bezerro ao pé também. Então, isso ajuda a gente no controle de mastite, tem outras dinâmicas assim. Então, vocês não aplicam aquela ocitocina lá para sair leite? Na verdade, a ocitocina, hoje ela é necessária no Brasil só em animais que não conseguem dar leite sem o bezerro ao pé. Não é para todos, então? Não sei se você sabe, mas não. A gente tem 2 tipos de vaca no mundo. Tem uma chamada taurina e outra chamada zebuína. São 2 espécies diferentes. Uma vem da Ásia, no norte da África, e outra vem da Europa. A da Europa, que é a taurina, ela é domesticada há tanto tempo que na domesticação foi escolhido tirar a força materna do animal. Então o animal não liga pro bezerro. Isso é muito louco. Você vai numa fazenda de holandês, por exemplo, que é muito clássico isso, assim. Nasceu o bezerro, a vaca nem liga pro bezerro. Gente, não nós liga. Selecionamos animais assim. Tanto é que ela não precisa de hormônio para dar o leite. Você separa o bezerro da vaca quando nasce e a vaca dá leite 2 anos. Entendeu? Não vai durar 2 anos porque a indústria quer, tipo, a fazenda quer que todo ano ela esteja parindo para a média ser alta. Mas isso, ela não depende do bezerro para dar leite. Em compensação, as raças zebuínas, que são raças mais próximas ainda do animal selvagem e domesticadas há menos tempo, que é o caso das asiáticas, tipo a Gir, Zebu, Nelore, tanto de carne quanto de leite, né? Elas ainda têm o traço materno muito forte. Então a Gir, por exemplo, eu tinha Gir aqui antes, aqui em casa, e criava ao pé. Mas quando nascia a vaca, não sei se vocês já viram isso, né? Quando nasce o filhote de uma vaca, ela fica muito brava, ela vai pra cima, ela não vai pra cima da gente porque eu tô em contato com ela todo dia. Mas se vir alguém diferente aqui, bicho, ela ataca e tal. Isso ainda é esse resquício de força maternal muito grande do animal que tá lá. E aí tem essa diferença. Então a ocitocina... É pra esses... Quando você então, quero ter um sistema que não tenha bezerro ao pé, que é um sistema muito normal hoje em dia. Aí você vai e tem que dar ocitocina para essa vaca, que são 4 injeções todo dia, né? Uma por teto. Entendeu? Então, todo dia você tem que dar ocitocina. E o Brasil é um dos poucos países onde isso não é regulado. Entendeu? Não existe na Europa, por exemplo, tem teste, exame que você faz para falar se tá dando... Aqui, cara, é bem complexo, assim, sabe? O manejo ainda, assim. E a homeopatia, ou seja... A gente usa pra caramba aqui. Vocês usam? Vocês têm veterinários que sabem disso ou é vocês que... Não, a gente faz parte do Conexão Mata Atlântica, que é um projeto bem legal, que a gente é a unidade de referência, né? E aí, via Conexão Mata Atlântica, a gente fez várias oficinas aqui de fitoterapia e homeopatia para animal, assim. E tem uma veterinária que é a Cíntia, que ela é de Silveiras. E aí ela fez mestrado em homeopatia. Então, tipo, aqui eu já salvei vaca com homeopatia, que eu falei, não, essa vaca não vai salvar. E salvou a vaca com homeopatia, entendeu? Que bacana. Ela falou, a Cíntia, já que o orientador dela no mestrado, alguma coisa assim, ele já fez eutanásia em vaca com homeopatia. Eutanásia. Imagina. Cara, eu não consigo imaginar como foi. Isso, tipo, beleza, eu tenho um animal que ele tá... de alguma margem energética que tava na hora de ir embora. Ele falou, essa vaca, infelizmente, não vai conseguir salvar ela e tal, tem que fazer eutanásia, não tem remédio. Não, a gente vai fazer com homeopatia. Aí fez a eutanásia com homeopatia, entendeu?
Uau. Então eu sempre fui muito cético, assim. Ainda mais, né? Quanto mais você aumenta a escala, mais cético acho que você fica, né? Pra não arriscar. Mas Paulo, aí... o que fez você escolher o Jersey? Já que você já passou por todos, já passou por outra raça de gado. eu gosto muito dele ser muito manso. Tipo, é muito tranquilo de lidar, não vara cerca. Um fiozinho de choque nos piquetes todos, porque é tudo quadradinho, então tem muita cerca, né? Eles respeitam... e o teor de gordura do leite é muito bom também. Gordura. Então ajuda muito, assim. O sabor é outro, né? Nossa, Então vai pra esse lugar, assim, sabe? Legal. Enfim. O que você quer mostrar pra nós agora? Não sei, a gente pode dar mais um rolê ali pra cima. Bom, mas eu quero ver os queijos de novo. Ah, vamos lá. Eu gosto muito. Queijo hoje, né? Porque a gente levou tudo pra feira. Mas tem algum pra mim? Não? Tem. Ah, bom. Eu gostaria de ver. Eu fiz um post no Instagram esses dias do Crocs. Ah, é? É. Cara, faz 15 anos que eu só uso Eu Crocs. também, aqui eu só uso Crocs. Eu vou em todos os lugares que você pode imaginar. Eu também. Eu acho que eu vou arrumar um desse pra mim, Chico. Não, Tem um sobrando lá, não, Chico? Você tem tanto. eu te dou um de presente. Eu não tenho sobrando, porque eu tenho ciúme dos meus Crocs e das minhas panelas. Ó, essa Luísa que trocou com a gente. Oi. Ela é filha do Tonho. Ah. Entra aqui pode entrar normal. Então aqui a gente está num lugar que não faz parte da cozinha, né? Da queijaria, que é lacrada, que é aqui. Ó. A queijaria ali é lacrado. Aqui é fechado. Aham. Então aqui só pode entrar pela barreira sanitária e tal, mas a estrutura que vocês estão vendo aqui é exatamente igual quando vocês vieram da outra vez. Sim, vocês só fizeram algumas adequações. Eu pintei o piso, mais nada. Praticamente assim. Troquei a panela agora no final do ano, mas não por causa da necessidade do sim, mas porque a gente estava querendo trocar a panela mesmo na hora, né? E aí é legal porque é isso, assim, então você veio pra cá, a gente produzia 2 queijos maturados, né? Não lembro. A gente produzia 2 queijos maturados e logo depois então foi interditado e destruído. Então os queijos que foram destruídos foram esses 2 queijos maturados que estavam lá, o iogurte estava sendo feito no dia e requeijão de prato. E aí, ano passado, exatamente as 2 receitas do queijo maturado, que são feitas desde sempre, do mesmo modelo, feito na mesma cozinha, ganhou o Mundial esse aqui ganhou Super Ouro no Mundial do Queijo do ano passado e outro ganhou Ouro. É? Uau, cara. Isso é bastante, hein? Não, é muito, Mundial? Então, pra gente é muito legal, assim, mas pra mim é mais louco ainda, você fala assim, cara, olha que louco. A gente já... um queijo que foi destruído. Exato, um queijo que já se mostrava perfeito, íntegro, sem problemas sanitários, já teve análise, teve tudo que você pode imaginar, mas ainda assim o sistema, de uma maneira muito cega e sem entender muito a razoabilidade dos fatos, assim, destruiu, né? Um produto que não precisava ter destruído, né? Sim. Poderia ter esperado, né? Podia ter armazenado. Tem vários pontos que eu acho que a gente pode entender, né? Tem uma lei nos Estados Unidos que eu gosto bastante, assim, que tem 5 estados nos Estados Unidos que adotaram a lei em 2017, que é super simples, se você produz produto na sua casa, na sua fazenda, em qualquer lugar, e você vende direto para o consumidor final, você não precisa de licença. Os caras tiraram a burocracia nesse lugar. Você não precisa de nenhum tipo de licença. Mas é municipal ou estadual? Não, em 5 estados. Estados, né? Por que isso? Qual que é a mentalidade disso? Porque quando você vende direto para o consumidor final, sem ir para uma loja, um supermercado e tal, existe uma rastreabilidade muito grande. O cara que está comprando sabe de onde veio aquele produto, sabe quem que é o... Tipo, não existe um intermediário no meio, é muito direto. E o produto que a gente está fazendo, quando você faz para o consumidor final, você limita a escala dele também. Então não é que uma rede grande vai comprar... Não, você vai vender para pessoas, então você tem um limite de que você consegue atingir. Então você tem uma pequena escala e que pega a galera no final, assim. E aí eles fizeram um teste depois de 3 anos para saber sobre risco de saúde pública dessa lei nova que tinha ido lá, né? Não existiu nenhum caso de saúde pública envolvendo essas pessoas e a indústria nos 5 estados tiveram 64 casos. Pronto. Eu não sou contra a indústria, só para deixar claro assim, mas eu estou dizendo que fato, né? Eu acho que o risco é muito maior na indústria quando você tem
A gente tem uma cooperativa aqui perto que é pequena, comparado com outras no Brasil, né? E eles processam 150 mil litros por dia. Imagina quantos potes de requeijão você faz por dia. Se você der pau em um potinho de requeijão, vai dar pau em centenas de milhares de potinhos de requeijão. E para onde está indo aquilo? Como que você faz esse processo, né? E eu acho que quando a gente é menor, esse risco ele é proporcionalmente menor também, né? Então a gente consegue ter uma... a gente teve esse caso lá da cerveja, lá em Minas, por exemplo, né? Sim. Aquele problema só existiu por causa dessa indústria. O cara era um elemento químico de refrigeração específica de uma máquina. Que vazou. A cerveja é feita há milhares de anos. O processo da cerveja, ele já é seguro por si só. O que acaba deixando ele mais com riscos e tudo é o manejo industrial dele mesmo, assim, né? Morreu gente por causa daquela Morreu, então, mó galera, assim, foi bem pesado, né? Bom, vai mostrar alguma coisa pro produto novo? Não, tá menos produto aqui, né? Não, a gente tem os produtos esses que a gente mostrou, né? Da outra falou vez. E tal. Mas as pessoas, para consumirem esses produtos, elas têm que entrar numa lista que você entrega, é isso? Ainda tá desse jeito? Não? Qual produto você diz? Por exemplo, eu tô vendo que tem doce de leite ali. Aí a gente vende na porteira aqui. Ah, tá. A gente vende em São Luís, tem uns mercados que a gente vende também. Tem mercados Tem. que vocês vendem? E aí a gente vende também num processo que a gente chama de carona colaborativa. Então tem algumas pessoas em São Paulo, por exemplo, que eles se organizaram. E qual que é o mercado que a gente acha em São Luís pra gente poder comprar? Tem lá no Três Léguas. Vocês já foram lá ou não? Não. É muito legal, um mercado legal de vocês irem. Não conheço, assim. É um mercado que tem ali, é um empório do lado do Mercadão. E a Gilmara, que é dona hoje lá, né? É que o Mercadão tá fechado, então nem fui lá. Mas na rua do Mercadão mesmo, rua. assim. Chama Empório Três Léguas, é bem legal. Aí eles fazem bem trabalho sobre a região, sobre o modo de viver antigo, assim, também. Bacana. É um Vou lugar querer legal visitar de lá. conhecer. E aí a gente vende nossos produtos lá também. Né? Tá, você tava falando da carona colaborativa. né? Aí é isso, as pessoas compram no nosso site e algumas pessoas que assinam da gente vêm aqui retirar o produto e levam pra galera lá em São Paulo. Então, tipo, a gente não tem contato nenhum com essa entrega, mas... Vocês terceirizaram a entrega, né? Não, nem a gente... quem terceirizou foi o cliente. O cliente terceirizou, sim, o cliente falou assim, você vai lá pegar, então pega pra mim e eu te pago Que legal. um valor pra entrega. E Bacana aí isso, rola desse né? jeito. Interessante. Assim, não, eu digo que não precisava ser assim, né? A gente poderia vender em São Paulo, por exemplo, mas a legislação que a gente tem hoje não permite. A legislação que não permite. Entendi. Vocês têm que vender no âmbito municipal. Isso, A gente só pode vender no município. Tá. E aí, os clientes encontraram dessa forma. Tipo, beleza, tem um clientinho pegar aí na porteira, então eu compro e ele vai pegar pra mim também. Parece, o Robertinho do Requeijão, Robertinho Landim, ele me falou que vai existir, ou parece um convênio entre 20 municípios que aí pode vender nos 20. Isso chama consórcio. É real isso? Consórcio? Tá tendo um consórcio agora, que até São Luís tá dentro, Lagoinha tá dentro e tal. Isso. Vai demorar muito tempo para isso acontecer de verdade, Ainda né? não. Infelizmente, assim. Mas o consórcio é uma maneira de esses 28 municípios trocarem a licença de vender produto nos outros municípios. Então, eu sou daqui de São Luís, eu posso vender Lagoinha, posso vender Ubatuba, posso vender Taubaté. Só que entendendo a legislação hoje, o nosso foco aqui é o selo arte, que é um selo que você consegue pegar, que já é possível o município pegar esse selo, e aí com esse selo eu posso vender no Brasil inteiro. É outro caminho. É outro caminho. Tá. E aí eu acho que o consórcio ele vinha de uma época quando não tinha o selo arte ainda. E o selo arte nasceu e agora, a partir de dezembro do ano passado, ele pôde ir para os municípios também. E aí isso é onde a gente está batalhando hoje. A gente tá tudo o formulário lá no município já, né? Tá, legal. Então nossa ideia é que a gente tenha selo arte o quanto antes. Porque isso, é legal para o município, né? A gente poder levar para o Brasil uma história das coisas produzidas aqui. Né? Vocês levaram para o mundo, por que não para o Brasil, lá para fora, né? Não, e a história de São Luís está indo para lá, né? Imagina falar de requeijão de prato para alguém que nunca comeu, né? Isso aí, bacana. Vou mostrar o queijo? Beleza? Porque se foi pro vácuo, já maturou o tempo que a gente precisava. Então. Tá. Então ela tirou da câmara fria e já botou no vácuo. Esse tem uma maturação de 6 meses, 5 meses, por exemplo. E esse aqui tem uma maturação de 6 meses. Tá. São coisas diferentes isso aí ou são é o mesmo queijo, é o causo. Esse aqui que ganhou o super ouro, né? Então o queijo que a gente faz aqui é isso: leite cru, com o mofo espontâneo da região.
ele é maturado aqui, e aí ele matura por pelo menos 4 meses. Você lembra qual que eu teria levado da outra vez? Ah, deve ter sido o Caos, eu Deve acho. ter sido o Caos. Provavelmente, é. Que era o nosso carro-chefe. É o mais duro? É o mais maturado ou não? É que lá, a gente, na época que você veio, a gente tinha 2 disponíveis, talvez, o Romano e o Causo. Aí o Romano, ele lembra mais um parmesão, mais quebradiço. E o Causo, ele matura ao mesmo tempo. Não, então acho que era o Causo mesmo. É, que ele é um pouquinho mais amanteigadinho. É, assim, não era quebradiço, não. Deixa eu ver se eu tenho um aqui pra abrir pra vocês. Você quer perguntar alguma coisa mais, Agostinha? Não, não quero. Não? Eu queria ver a caverna. Ah, você que... Você não era de Natividade ou não? Eu sim, eu era vizinho da Mariana lá, só que eu vendi o sítio. Ah, entendi. Agora fiz... É da Mariana que eu fui filmar, que indicou você. Entendi, Mariana. agora faz o do Pedro, né? É do Pedro, isso, E quando eu vi ele, eu já lembrei que eu vi ele uma vez. O Lá na Paulo. Mariana, né? Ah, foi? Foi. Uhum. Um dia eu cheguei lá, ele tava lá. Que geralmente eu dou uma parada ali quando eu tô indo pro Nelson, né? Aham. Aí eu pegava banana ali do... Ela vendeu lá. Ah, você vendeu lá? É. Eu vendi. Ah, Naquela época eu já tava vendo já. ah, entendi. É bonito ali, né? Eu gosto muito daquela região ali. Pra mim é meio... Sei lá, eu imagino Catuçaba uns 30 anos atrás, assim. Porque pelo menos onde eu passo Eu ali, acho né? mais bonito aqui do que lá. Eu também, Paulo. Eu não sei por que você está falando isso. Aqui tem uma eu achei energia mais melhor, bonito. eu acho. Ah, é? Até. Até energeticamente, eu acho que Eu aqui é gostei melhor. muito do que você fez aí, que você aproveitou todos os morros. Mas é que assim... E todas aquelas picadas que ele fez ali, que nós chamamos picada no meio do mato, né? Sai no mesmo lugar, achei muito interessante. Mas é louco, mas é que eu acho... Catuçaba uns 30 anos atrás, 40 anos atrás, sei lá. Você viu as fotos, né? Mas eu acho que era um lugar muito mais... como que eu posso explicar? Mas será que o mundo não é... Isolado, assim, Ah, tá. sabe? Acho que as famílias ficavam dentro da sua propriedade, Mas tinha as sabe o que festas. acontece? Agora tem muita gente da cidade que veio pra roça. Aham. Tem nós, né, Paulo? E você veio de onde, Paulo? Eu nasci do Vale do Paraíba aqui. Mas aí eu mudei pra Goiás quando eu tinha 8 anos. Aí morei lá um tempão, depois fui pra Brasília, depois eu trabalhei em São Paulo, assim. Ah, então, mas você não é da roça, a sua origem não é da roça, você nasceu na cidade, né? É que é difícil, né? Tipo, eu não me considero da roça, assim. Mas eu fui pra Goiás com 8 anos e tinha muito do rural ali onde eu morava. E a minha família toda veio desse lugar, né? Então, por exemplo... O que fez você se interessar por esse tipo de trabalho? Eu acho que foi quando eu morei em Goiás. Eu falo pra todo mundo, assim, eu lembro... Quando eu tava em Goiás uma vez, eu tava na caminhonete de um amigo meu, assim. E aí a gente parou. Sabe aquelas coisas que eu nem lembro muito a cena, porque foi muito rápido, assim. A gente parou na frente da queijaria. Esse meu amigo foi fazer alguma coisa, voltou, me deu um pedaço do queijo, eu comi o queijo, assim. E aí eu comi o queijo e falei, nossa, cara, esse queijo aqui é muito bom. E eu fui embora, eu não sei até hoje qual queijo que é aquele. Mas eu tenho aquela memória daquele queijo. E aí a gente começou a fazer requeijão de prata aqui em casa. E a gente chamou a Anice, uma amiga nossa, né, daqui da vila, pra ensinar a gente a fazer e a gente otimizar o nosso processo, porque a gente queria fazer um requeijão nosso também, assim, né. E a primeira vez que ela fez, eu tava do lado dela, ela ensinando a gente a fazer, ela terminou de fazer o requeijão, me deu o requeijão quente, eu coloquei na boca, assim, saiu até uma lágrima, assim. Porque eu falei, cara, é exatamente o queijo que tava lá, porque lá meus parentes todos faziam requeijão e tal, não exatamente igual esse daqui, mas é isso, tipo... Eu sinto muito a conexão a partir das pessoas que eu convivi, assim, também, né? Então eu morei em Goiás nesse lugar, que me trouxe muito disso, eu acho que tá aqui é meio que uma volta um pouco pra esse lugar, um pouco, assim, também, sabe? Eu acho que a pessoa já nasce, né, com aquela... centralizada pra aquilo. Mas eu acho que é muito importante essa fase de idade, né? Eu fui pra lá com 8 anos, imagina. Eu digo mesmo que minha formação pessoal foi dos meus 8 aos 14, sei lá. No ambiente rural. Com o que eu curto hoje fazer, as coisas que me atraem fazer e tal, assim, se eu for seguir na essência da essência mesmo, tá tudo conectado com aquilo ali, Então, entendeu? Paulo, mas quando eu entrei aqui na sua queijaria, eu fiquei lembrando lá atrás, porque a minha mãe, os meus pais, né, naquele tempo não tinha caminhão para levar leite nem nada, né? E o leite era aproveitado em casa fazendo queijo. E ela também tinha uma queijaria que ficava lá na beirinha do rio, assim, sabe? Que já era mais fácil a água. E naquele tempo o queijo estufava muito, mas eu acho que era falta de higiene. O estufar o queijo, tem muita gente que gosta do queijo rendadinho, já ouviu falar ou não?
Não conheço. Tem gente que fala, adoro Queijo mais contaminado. O estufadinho que dá ali, em geral, o que dá é uma bactéria chamada coliforme, né? Muita gente fala que isso é ruim, né? Mas eu acho que você já vem com o leite, né? O modo de tirar o leite. Isso, em geral, o coliforme, ele vem por causa do manejo de limpeza do processo de tirar o leite. De tirar o leite. Só que, por exemplo, eu posso te afirmar que você vier aqui amanhã, eu faço um queijo estufado para você com o meu leite. Então, Por que eu faço com ele estufado? Porque se eu controlar a temperatura e ambiente para o coliforme se desenvolver, ele vai se desenvolver. Eu tenho coliforme aqui, ó. Você tá na tua mão, tem aqui, eu tenho aqui. O coliforme está em todos os lugares. Só você favorecer. Eu só tenho que favorecer ele. Então, tem várias matérias que já saíram sobre isso, né? Sobre queijo estufado. Uma tinha um título que era Tem cocô no seu queijo, por exemplo. Esse era o título. Mas esse queijo estufado que você faz aqui, você aproveita ele? Não, eu não faço queijo estufado aqui. Eu tô dizendo... Ele pode fazer, né? Se você chegar a estufar, você tem como aproveitar? Tem. Porque lá não, eles jogavam fora. Não tinha conhecimento, né? Não, o que acontece assim? O coliforme, ele é uma gama, igual as mirtáceas que a gente está falando, que são várias espécies dentro de uma mesma família. O coliforme é a mesma coisa. Um dos coliformes pode te fazer mal, que é o E. coli, que chama, né? Que é o coliforme fecal. Mas tem outros coliformes. Então o estufamento ele pode dar por qualquer tipo de coliforme, não necessariamente só o que saiu do cocô da vaca que está lá. Mas mesmo esse do cocô da vaca que está lá, ele não está lá só no cocô, ele está em todo o ambiente que está aqui. Se eu favorecer especificamente aquilo, ele vai se desenvolver. E aí é isso, assim, depende do jeito que você faz. Você pode aproveitar ele e não te fazer mal nenhum, se você tiver um controle do que você está fazendo. Se você não souber de onde ele vem, o ideal é você não comer, porque ele pode vir de um tipo de coliforme que pode fazer mal. Um jeito que a galera antiga faz para não ter esse risco é você fritar o queijo. Você fritou o queijo e acabou tudo, entendeu? Sim, o calor, né? Então é um jeito de aproveitar isso de algum jeito também, entendeu? Mas em geral a galera jogava fora porque você não consegue vender. Eu acho que seria legal, né? Você unir esse conhecimento seu com uma pessoa bem antiga que já mexeu com esse tipo de queijo lá atrás, né? Para um aprender com o outro, né? Não, mas acho que é o que a gente mais faz aqui. Porque isso, por exemplo, o requeijão que a gente faz aqui veio a partir dessa amiga nossa que faz desde sempre. Esse requeijão eu conheço desde criança. E aí ela vem e ensina. E aí o que a gente fez aqui? Aí a gente começou a entender o que é a técnica por trás do requeijão. Por exemplo, assim, tem gente aqui, não sei se você lembra disso ou você sabe, mas que não faz requeijão no inverno, por exemplo. Porque ele demora a coalhar e não coalha. E aí ele vai ficar um leite ruim, não coalha nunca e tal. Por que isso acontece? Porque a gente está num lugar que a temperatura é muito fria no inverno, e aí a temperatura fica baixa, a bactéria não consegue se multiplicar. Mas se você, por exemplo, fizer uma coalhada, e você usar a coalhada no leite, ele vai coalhar. Porque você está colocando bactéria ali dentro, que vai acelerar aquele processo para você. Vai continuar igualzinho. A gente não está fazendo nada aqui que seja querendo furar fila. Não, a gente está fazendo exatamente a mesma coisa, só que a gente está fazendo para tentar minimizar o problema do inverno, por exemplo. Então a gente faz uma coalhada, coloca uma isca ali dentro, que a gente chama, né? E aí aquilo vai fazer ele fermentar muito mais rápido. Então esse tipo de conhecimento que pra gente aqui faz parte do nosso dia a dia, a gente conversa com esses amigos nossos que fazem requeijão há muito tempo, e a ideia é que eles consigam fazer a produção mais o tempo inteiro, e não parar pra não fazer, entendeu? Então, lá, quando eu tinha o sítio lá também, a gente aproveitava o leite também, fazia queijo, requeijão, né? Vendia lá mesmo. E aí, nessa época, colocava no sol o leite, dava aquela esquentadinha. Isso. E aí ele coalhava mais rápido. E aí tem outro ponto ainda que é muito doido a gente ficar falando, que é, hoje, o leite é muito mais limpo do que era antigamente. Com certeza. Né? Então, tipo, você vai tirar uma ordem igual a nossa aqui, você vai fazer a análise microbiológica dele, vai ter muito menos bactéria do que o leite 30 anos atrás era tirado na mão em tal lugar desse jeito. Não, a higienização era mínima. Aí você pode falar, putz, isso era melhor ou pior? Depende. Não existe melhor ou pior. Por que não existe? Porque, você tem uma ideia, existe receita de queijo serrano lá no sul que o pessoal salga o leite antes de fazer o queijo. Olha que doido.
E aí todo mundo fala, putz, então eu vou fazer uma receita hoje salgando o que... Se você fizer essa receita, você não faz queijo. Eles fazem aquilo naquela época porque o teor de bactéria era tão alto que você joga sal pra frear, pra ele não fermentar mais. E aí você conseguia fazer o queijo igual eles faziam. Se você fizer aquilo hoje, você não consegue fazer porque não tem bactéria suficiente e aí você não conseguiria fazer o queijo fermentar. Que interessante. Mas não é, a galera daquela época sabia controlar. Ah, então vamos fazer o queijo... Talvez até por tentativa e erro, né? Muito mais por causa disso. Né? Tipo, eu acho que a tentativa e erro e chegar no lugar, ele veio por causa disso mesmo. Assim, tipo, deu errado, não deu, o que funciona. Mas eu acho que hoje a gente tem muito conhecimento técnico, científico, que a gente pode também entender. Tipo, uma amiga nossa que estava aqui, que produz requeijão de prato, muito bom o requeijão dela. E ela, no verão, o requeijão dela não ficava bom. Aí eu... mas por que não fica bom o requeijão? Ah, não sei, ele fica meio quebradiço. Tem uma névoa em cima do requeijão aqui, que se ele ficar quebradiço, ele não é um requeijão bom, né? E aí eu falei, mas por que você... Como que faz então? Aí ela foi me ensinando, aí ela lava a massa uma vez só. Aí eu falei, o requeijão quebradiço é porque fermentou muita massa. Ela tá muito ácida ainda. Então o ideal que você faz é, talvez no verão então, o requeijão dela é muito bom. Não é ruim. Mas no verão, que talvez fermente mais ainda, o ideal é lava a massa mais uma ou duas vezes para ele baixar a acidez e aí você conseguir fazer o ponto que você gosta. Legal. Mas isso, infelizmente, vai ser muita tentativa e erro para ela chegar nesse lugar. E aqui, a gente consegue passar para ela um negócio que a gente já sabe da técnica ali. Então esse é um diálogo que a gente tem com a comunidade aqui de algum jeito, assim, sabe? Tá frutificando esse território. Legal, assim. Pra gente é muito importante a história do requeijão de prato aqui, né? É isso, da gente fazer que os nossos vizinhos possam produzir e vender requeijão, porque eles que estão segurando isso, assim. Imagina que é uma galera que produz há centenas de anos. Eu chegar aqui e querer vender requeijão na frente deles, eu não acho que é o certo, entendeu? Então, não, e pra eles é uma coisa que já vem lá de trás, né? Dos pais, dos avós, né? A Luísa aqui, ó. A Luísa que tá aqui, ela veio pra cá com 19 anos. Não, 18 anos. Ela nunca tinha feito requeijão, mas ela já tinha feito requeijão. Doido isso, né? Porque ela, desde que nasceu, ela viu a mãe dela fazendo requeijão. Então quando a gente começou aqui, ela já sabia de todos os trejeitos. Tudo ali, ó. Já tava na veia dela, já ia tocando. Só que ela nunca... E é isso, ela sabe muito mais de requeijão do que eu, provavelmente, entendeu? Mesmo tendo feito menos requeijão do que eu. Você conhece mais assim, você já estudou, né, sobre o requeijão. E ela conhece a prática, né? Então, mas isso que é o louco, ela conhece da prática, quase não tendo praticado. É meio osmose, né? Tá ali do lado da mãe vendo o negócio, o que é aquilo. Eu acho muito interessante, assim, aí você uniu os dois, né? O seu conhecimento e dela. E aí a gente entra nesse lugar, assim, que eu acho que volta de novo lá no início, talvez seja até bom pra finalizar, né? Que é isso, assim, como que a gente une o que a gente aprendeu no passado, mas com o que a gente tem de coisas novas, assim, né? Tem uma frase que eu gosto muito, que é do Siddhartha Ribeiro, né? Que é um... Eu sou fãzésimo dele. Então, ele tem uma frase muito boa que é: precisamos curar as nossas piores tradições e precisamos honrar as nossas melhores tradições. E eu já vou um pouquinho mais ali, que eu falo que a gente precisa curar e honrar ao mesmo tempo nossas tradições. Olhar a mesma coisa e falar, beleza, o que disso aqui a gente precisa honrar? E o que disso daqui a gente precisa curar? Tem muita coisa que a gente tem que curar. Não é olhar pro passado e achar que tudo é legal, né? Tipo, mas tem muita coisa que a gente olha pra trás e fala assim, não, cara, olha, dá pra pegar muita coisa diferente que tá ali e a gente aplicar hoje. A gente tá aqui querendo reinventar a roda quando o negócio já tá meio dito ali, entendeu? Sempre é um jeito de melhorar, né? Então, eu acho que esse é um pouco do lugar que a gente tá hoje, assim. É louco mesmo, porque foi 2 anos e pouquinho, mudou muito, né, Chico? Assim, desde que você veio pra cá. Estamos mais maduros, como os queijos. Eu acho que de verdade deu talvez essa certa maturidade pra gente no entendimento que a gente tá fazendo, assim. Eu sinto que talvez naquela época a gente tava meio doido, tipo, vamos fazer tudo, porque tudo é possível, o mundo é ideal. Infelizmente o mundo não é assim. A gente vive com nossas limitações, né? Mas acho que dentro dessas limitações a gente tá num lugar que eu tô curtindo bastante, assim. Nunca trabalhei tanto na vida, né? Muito trampo. É igual eu, cara. Quanto mais velho eu fico, mais eu trabalho e mais eu gosto do que eu faço. Mas eu acho que, sei lá, vai me ensinando que cada vez mais é o trabalho e o esforço que diferencia a gente, assim, né?
Que é a gente só é dono do que a gente trabalha, né? Então... Conhecimento que a pessoa adquire, né? Ô Paulo, então eu quero agradecer você por mais uma vez compartilhar o seu tempo e cada vez que eu venho aqui eu aprendo muito. Não, estamos aí, sempre mais do que convidado aqui, né? E de uma certa forma eu também queria me redimir, porque talvez eu tenha sido parte do momento, da causa do momento difícil na sua vida, né? Mas e ao mesmo tempo manifestar minha admiração por você, porque você soube fazer o melhor disso, desse momento dessa dificuldade, né? Você se transformou numa pessoa melhor, num empreendimento melhor. Mas acho que isso é talvez aprendizado comigo mesmo, assim, né? De como lidar a vida mesmo, assim, de algum jeito. Mas eu não sei se você vai lembrar, mas quando a gente conversava na hora que tinha acontecido aqui, né? Porque eu te contei quando rolou, assim. A gente conversou, eu lembro. E era isso, eu tive que tomar uma força muito grande dentro de mim, assim, de tipo, cara, tem que fazer isso e tal, e tinha uma raiva. E eu acho que a raiva me moveu ali. Sim, a raiva foi positiva, a energia dela, né? Tipo, tem que fazer isso aqui e tal, nananã, e hoje eu já entendi que, tipo, eu tô num outro lugar, assim, eu acho que eu tô no lugar de... diplomacia, talvez, assim, né? De, tipo, entender, beleza, peraí, respira, o que eu aprendo com isso aqui e tal. Eu brinco, é tipo o budismo funcional. Não tem outra opção a não ser budista, entendeu? Tipo... Bacana. Você é muito jovem, você tem um longo caminho a percorrer, vai aprender muito ainda. Tomara, tamo aí. Legal. Paulo, obrigada pela aula. Valeu, hein? Legal. Aprendi muito com você hoje. Obrigada, viu? Augustinha, você não segura a câmera, que eu preciso dar um abraço nele. Eu não dei um abraço na hora que eu cheguei, mas eu acho que o momento era agora, né? Boa. Legal. É só apontar pra nós aí. Paulo, obrigado. Não, valeu. Valeu, cara. Eu aprendo muito com você mesmo. Não, valeu também. Em todos os sentidos. Não, eu já aprendi muito nos vídeos todos aí. Acho que é muito legal Que bom. de estar presente aqui. Beleza. E conte comigo o que você quiser. Não, se super. Precisar. Valeu.